Bom dia, o meu nome é Maria João Falcão da Silva. Venho-vos apresentar a terceira sessão dentro do workshop sobre BIM, integrada na Semana da Reabilitação Urbana de 2020. O título desta apresentação é Modelação Paramétrica em BIM. A apresentação vai estar dividida em 5 pontos e adicionalmente com umas considerações gerais e com umas considerações finais. Os pontos sobre os quais versa a apresentação são a modelação paramétrica, em termos genéricos, depois uma breve apresentação sobre modelos paramétricos em arquitetura, seguida por modelação paramétrica em estruturas, modelação paramétrica em instalações e, para finalizar, identificação de eventuais incompatibilidades em modelos paramétricos. O emprego das TIC, aliado ao desenvolvimento de softwares gráficos, proporcionou um avanço e significou uma transformação para a indústria de projetos no setor da arquitetura, engenharia, construção e operação. O sistema CAD foi o precursor do uso do computador para representações gráficas de projetos de arquitetura e engenharia nas diversas especialidades. Mais recentemente, a modelação BIM tem vindo a possibilitar a introdução de grandes melhorias gráficas, tendo acrescido com maior funcionalidade à elaboração do projeto. Torna-se possível uma representação virtual paramétrica e integrada da construção ou do empreendimento. A criação de modelos BIM é baseada numa modelação por objetos, onde cada objeto é definido numa organização semelhante à forma como os objetos reais interagem. O processo de modelação paramétrico do BIM permite ao utilizador acrescentar as características que achar essenciais para um determinado objeto para que possa ser consultado e manipulado posteriormente. O modelo pode ser atualizado e enriquecido em qualquer fase do projeto. Um modelo com estas características é então um modelo paramétrico. Não é um modelo simplesmente geométrico, passando a ser um modelo que engloba diversos parâmetros. Permite definir e respeitar as interações entre os vários objetos, mantém uma relação consistente entre elementos adjacentes. As relações paramétricas são a característica nuclear fundamental dos modelos BIM, sendo responsáveis por muitas das suas características principais. As relações paramétricas são definidas por uma série de regras que caracterizam as relações entre diversos componentes de edifícios e definindo as possíveis restrições e implicações entre os diferentes objetos. A definição entre objetos é também um dos maiores desafios para os produtores de software BIM, uma vez que existem diferentes formas para dois ou mais elementos se relacionarem entre si. O uso da modelação paramétrica orientada para objetos permite a criação de elementos ricos em dados e, consequentemente, o modelo virtual resultante pode ser definido como um modelo 3D de informação digital. O modelo de construção é um repositório de informação que é desenvolvido e maturado pelas partes interessadas envolvidas ao longo do ciclo de vida de um edifício ou de um empreendimento. O modo como o modelo BIM organiza e exibe os seus dados em termos de engenharia de software é chamado estrutura de modelo de dados. E na imagem, para um melhor entendimento do que se esteve a referir, a figura apresenta de uma forma ilustrativa a estrutura do modelo paramétrico de dados referente, neste caso em particular, a um pilar. Demonstra como as informações relativas a esse componente podem ser organizadas. A modelação paramétrica consiste basicamente em montar todo o projeto utilizando objetos que possuem atributos específicos e que se relacionam entre si. Os projetistas devem ter a capacidade de desenvolver a sua própria biblioteca de objetos personalizados com propriedades de acordo com as suas necessidades, as regras dos seus projetos e os seus próprios padrões, a fim de estabelecer definições de boas práticas. Os atributos de um objeto são necessários para a integração com as ferramentas de análise, por exemplo, no caso de estimativas de custos. É necessário que esses atributos paramétricos sejam bem definidos pelos projetistas. A criação de componentes padronizados com regras de detalhe e usando objetos paramétricos é essencial para a metodologia BIM, garantindo assim um aumento da produtividade. E permite, a modelação paramétrica, abordagens diferenciadas para as diferentes especialidades, e é isto que se vai apresentar em seguida para a arquitetura, estruturas e para instalações. No caso da modelação da arquitetura, os itens utilizados, como portas, janelas, luminárias, louças, devem ser definidos pelos arquitetos projetistas ou fornecidos pelos fabricantes e inseridos na biblioteca de objetos. Alguns atributos necessários para o projeto podem ser adicionados pelos projetistas ao utilizarem objetos definidos pelos fabricantes. Permite
criar um ambiente de trabalho ideal, permitindo que o projetista se foque apenas na modelação paramétrica da sua especialidade. O primeiro passo para a modelação de qualquer projeto é definir os eixos, os grids e os níveis, levels. Importam-se as plantas do AutoCAD para o projeto Revit, por exemplo, ou para outro software semelhante e que utilize o BIM, e inserem-se os grids na mesma posição do desenho original. Os grids, ou elementos de grelha, são importantes, pois funcionam como referencial de posicionamento de pilares, de paredes e, além disso, facilitam muito a visualização dos cortes 2D. Temos aqui na imagem um exemplo do desenvolvimento de linhas de grelha no início de uma modelação de arquitetura em BIM. Depois definidos os níveis e os grids, o passo seguinte é inserir as paredes. Antes de iniciar a modelação, é necessário editar o grupo de objetos das paredes pré-definidos no software utilizado, a fim de criar todos os tipos de paredes presentes no projeto. Na edição das paredes, é possível criar camadas internas nessas paredes, por exemplo, definir no centro a espessura do tijolo, nas duas laterais a espessura da camada de argamassa e a última, por exemplo, a camada de revestimento, da tinta, entre outros. A utilização de uma modelação paramétrica tridimensional permite que o atributo referente à altura das paredes fique restringido à altura dos níveis dos pavimentos do modelo. Caso haja uma mudança na altura dos níveis da edificação, as paredes ajustam-se de forma automática. Os pisos são inseridos após inserção das paredes. Para os pisos, não é necessária preocupação com a criação de camadas, mas sim a apresentação da espessura total. E na imagem seguinte podem verificar alguns elementos paramétricos de paredes e depois uma planta com a identificação de um piso. Continuando ainda na arquitetura, e para definir um piso, basta estar na vista em planta, no nível desejado, definir o contorno do piso e inserir a espessura. A modelação paramétrica facilita muito a criação e modelação de escadas. Nos softwares comerciais, assim como para qualquer outro objeto, existem diversos tipos de escadas. Cada tipo de escada possui características próprias, como o tipo de degrau, o tipo de corrimão, a largura, entre outras características. Após escolher o tipo de escada desejado, além de definir em quais pavimentos serão a base e o topo das escadas, é possível definir a altura dos degraus, o comprimento da profundidade. É possível serem criadas escadas em formato L, em formato U, bastante criar a escada em segmentos que elas se ligarão entre si de forma automática. E a título de exemplo, podem observar as duas imagens projetadas com duas escadas diferentes. As portas e janelas são objetos criados como hospedeiras de paredes. Só é possível inserir portas e janelas onde já exista previamente uma parede. Mais um exemplo de restrição que pode ser feito em programas de modelação paramétrico. As portas e janelas podem ser inseridas uma a uma de acordo com a posição indicada nas plantas feitas no AutoCAD. A identificação da porta é dada dependendo do seu modelo, ou seja, pode haver portas com o mesmo nome caso as portas sejam idênticas. Os objetos porta e os objetos janela disponíveis em bibliotecas podem ser editados para criar todos os modelos existentes no projeto. Para cada modelo de porta é associado um nome, podendo-se distinguir os tipos de porta e janelas. No futuro, os objetos existentes podem ser documentados de forma organizada em listas de portas e janelas para compra e definidas em bibliotecas dos fornecedores. E aqui, na imagem que se encontra projetada, podem identificar 4 exemplos típicos de portas, janelas inseridas em paredes no modelo. O processo de modelação de telhado é muito simples e automatizado, principalmente quando o projeto possui telhados de formas tradicionais. O processo consiste em abrir uma vista em planta, definir o contorno da área do telhado e em seguida definir as inclinações de cada água. Após inserir a informação, o software cria automaticamente todo o telhado. A partir das inclinações inseridas, é possível posicionarem-se automaticamente os diversos elementos do telhado, a comieira, o espigão, as águas furtadas, entre outros. E conforme depois podem verificar, na imagem está o exemplo de um telhado criado no modelo BIM, de um telhado, portanto um objeto paramétrico, telhado.
Após vincular o projeto arquitetónico com o projeto estrutural, inicia-se a inserção dos pilares na estrutura. Antes de iniciar, foi necessário proceder à edição dos tipos de pilares necessários para esse mesmo projeto, isto é, utilizar o pilar genérico em betão como base, modificar os atributos da altura e largura da secção, entre outras propriedades. Durante a inserção, cada pilar é identificado de acordo com a nomenclatura ao nível do projeto original. Os pilares estruturais são inseridos sobrepondo os pilares arquitetónicos por inserção automática nos eixos. Os softwares comerciais chamam de família a um grupo de objetos com propriedades comuns. Normalmente, os pilares devem ser inseridos por pavimento. Os pilares que são inseridos no primeiro pavimento são copiados para o segundo e assim sucessivamente. Desta maneira, o pilar acaba sempre por ficar dividido por pavimento. A prática de dividir os pilares por pavimento de acordo com a mudança de níveis facilita a interpretação dos resultados ao nível da análise estrutural. Nas bases dos pilares, a ligação dos blocos de fundação com os pilares pode ser feita, por exemplo, com um pilar de maior secção. Na parte inferior dos blocos são quando existirem adicionadas sapatas com o tamanho correspondente. E, portanto, conforme podem verificar, na imagem temos o exemplo de uma colocação de pilares no modelo, primeiro em planta e depois em perspectiva. O procedimento de inserção de vigas é muito parecido com a inserção de paredes. As vigas são adicionadas logo após os pilares. A modelação das vigas é efetuada sobre a planta, com o nível correspondente à face superior da viga. As vigas devem ser modeladas de vão a vão ou de eixo a eixo, de forma a satisfazer o critério de comprimento de encurvadura dos elementos finitos. É importante analisar a relação de sobreposição entre os elementos verticais das vigas. Conforme vocês depois podem verificar, aqui nas imagens apresenta-se elementos de viga acrescentados aos elementos de pilar que tinham sido apresentados previamente e, portanto, isto forma uma estrutura reticulada. Na modelação da laje é selecionado o tipo de pavimentos que se pretende. Identifica-se a espessura e os seus limites, perímetro exterior da estrutura e pelo perímetro das aberturas. Devem ser modeladas por um painel delimitado por vigas, de forma a que ocorra uma transferência de cargas adequada na realização do cálculo estrutural. Se a laje for modelada como um elemento único, o modelo deve ser analisado para que se garanta que as cargas são encaminhadas adequadamente. Para a modelação dos elementos de fundação, as sapatas, podem-se selecionar dois tipos de elementos. Elemento isolado, suportado apenas um elemento vertical ou um elemento ligado a dois ou mais elementos verticais. O elemento de sapata isolado não é considerado no modelo computacional de estruturas para a análise estrutural, não acrescentando condições de apoio ao modelo. Na omissão de condições de apoio, quando se realiza transferência para software comercial, pode-se considerar um encastramento dos pilares ligados às sapatas. O modelo é manipulado para acrescentar informação para a realização do cálculo estrutural, nomeadamente ao nível das condições de apoio. E na imagem apresenta-se a representação esquemática em planta e em perspectiva já da colocação de algumas sapatas num modelo paramétrico. Dado que os modelos BIM são ricos em informação, é possível consultar uma zona estrutural específica e criar a partir daí peças desenhadas. Um modelo com todas as armaduras facilita a interpretação da disposição das mesmas, a eventual detecção de zonas críticas e uma otimização do processo de fabricação das armaduras. É necessário um trabalho adicional ao nível da pormenorização tridimensional retirada do modelo. Os modelos estruturais podem ser visualizados por software gratuito, visualização de modelos tridimensionais, conforme podem observar pela imagem apresentada. No que se refere a instalações, é possível referir que a modelação das instalações é também de grande importância e é baseada em peças desenhadas, plantas baixas, e cortes do projeto de instalações. As instalações normalmente são modeladas preservando as características lógicas. Existem já algumas bibliotecas de objetos a nível nacional. O procedimento mais indicado para a execução dos sistemas é inserir os terminais, as condutas, as tubagens e os equipamentos mecânicos, elétricos ou AVACs. O processo de inserção das informações vinculadas ao modelo e passíveis de serem consultadas e atualizadas com maior facilidade ao longo do tempo, de projeto, construção, uso e edificação, é também um ponto que precisa de ser levado em consideração.
Como entrave à modelação, identifica-se a deficiência técnica dos profissionais, que advém da falta de experiência e de formação específica, no manuseio de ferramentas disponíveis no mercado para a criação dos referidos modelos. No que se refere à identificação de incompatibilidades em modelos paramétricos, a fase do projeto e construção torna-se cada vez mais complexa. É fundamental a criação de uma metodologia que permita a verificação automática do modelo do edifício. A metodologia BIM possibilita de forma rápida e eficaz a detecção de incompatibilidades entre as várias especialidades que compõem um determinado projeto. Antes do início da construção é feita uma compilação de todos os modelos BIM relativos à obra em causa e é efetuada uma coordenação espacial para detectar eventuais conflitos. No caso de um projeto estar em fase de construção, o aparecimento de erros ou incompatibilidades pode causar danos desastrosos no cumprimento do prazo de conclusão da obra, porque a distância temporal entre a conclusão do projeto e o arranque da obra poderá eventualmente depois ser mais longo. No ambiente BIM, o projetista pode sincronizar e sobrepor vários desenhos e novamente, visualmente identificar conflitos potenciais ou reais. As equipas de projeto terão grandes vantagens de coordenarem de maneira mais eficiente os grandes luxos da informação provenientes dos diferentes intervenientes e, consequentemente, antecipando os erros e as incompatibilidades em obra. Desde uma fase inicial, os modelos das diversas especialidades podem ser combinados numa única fase, numa única base de dados e verificados através de processos automatizados. Os erros, omissões ou conflitos entre as diversas especialidades são detectados virtualmente e podem ser vistos logo de uma forma imediata. Os erros, omissões ou conflitos podem ser resolvidos antes mesmo de iniciar as fases de licenciamento e de construção, reduzindo desta forma os riscos de derrapagens orçamentais que de outra forma poderiam ocorrer. Assim, como considerações finais, criando um modelo BIM, considerando a aplicação dos diferentes objetos paramétricos definidos, procede-se à sua utilização em diferentes tipos de aplicações, de forma a descrever como atuar, como utilizar os dados, que enriquecer os objetos estabelecidos e que resultados obter. A modelação paramétrica ilustra claramente as grandes potencialidades que o BIM pode aportar ao setor da arquitetura, engenharia, construção e operação, com perspectivas distintas da utilização do BIM num estudo de soluções alternativas ou segundo uma direção sustentável, economicista ou ambiental. O processo de modelação paramétrica requer que normalmente sejam adaptados os objetos existentes em bibliotecas ou que sejam criados outros novos, dirigindo o projeto específico, requerendo dispêndio de tempo e conhecimento detalhado da composição dos componentes construtivos em fase inicial. Embora existam bibliotecas de objetos disponibilizadas pelos fabricantes, principalmente quando se trata de marcas com forte presença no mercado, são ainda escassos e dirigidos especialmente a equipamentos. Obrigada pela vossa atenção.